Por que os escolhidos estão solitários, sem amizades e sem relações? O tema da solidão dos escolhidos é uma questão profunda e multifacetada, que pode ser compreendida sob várias perspectivas, especialmente à luz dos ensinamentos bíblicos e da tradição da Igreja Católica. A solidão, muitas vezes, é um estado associado a uma missão divina, um chamado especial e a um processo de purificação e preparação para algo maior. A solidão dos escolhidos começa com um chamado divino que os separa do mundo. Essa separação não é apenas física, mas espiritual e emocional, marcando uma mudança profunda na vida daqueles que são chamados. A Bíblia e a tradição católica estão repletas de exemplos e ensinamentos que ilustram esse conceito. Vou lhe dar alguns exemplos bíblicos de separação. Primeiro exemplo, Elias no deserto. Um dos exemplos mais marcantes é o profeta Elias. Depois de confrontar os profetas de Baal e provar a supremacia de Deus no Monte Carmelo, Elias fugiu para o deserto para escapar da ira da rainha Jezabel. 1 Reis 19, 1-4. No deserto, Elias experimentou uma profunda solidão, mas também teve uma revelação divina. Deus falou com ele em um sussurro tranquilo, 1 Reis 19, 12. Demonstrando que é na quietude e na separação do tumulto do mundo que muitas vezes ouvimos a voz de Deus mais claramente. Segundo exemplo, Moisés no Monte Sinai. Moisés é outro exemplo. Ele passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, isolado do povo de Israel para receber os 10 mandamentos. Êxodo 24, 18. Esse tempo de separação foi crucial para Moisés se preparar espiritualmente para liderar o povo e para receber diretamente as leis de Deus. Terceiro exemplo, Jesus no deserto. Jesus Cristo também enfrentou a solidão ao ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. Mateus 4, 1-11. Esse período de isolamento foi uma preparação espiritual intensa antes do início de seu ministério público. Jesus enfrentou tentações e fortaleceu sua comunhão com o Pai, demonstrando que a solidão pode ser um tempo de fortalecimento espiritual. Ensinamentos da tradição católica. A tradição católica vê a separação do mundo como um passo essencial para aqueles que são chamados a uma missão especial. Os monges e eremitas, por exemplo, retiram-se do convívio social para dedicar suas vidas à oração, meditação e serviço a Deus. São Bento, fundador da ordem beneditina, enfatizou a importância da vida monástica como uma forma de buscar a Deus na solidão e no silêncio. A purificação e o crescimento espiritual. A solidão experimentada pelos escolhidos não é um mero acaso ou uma circunstância sem propósito. Na tradição bíblica e católica, a solidão é muitas vezes vista como um meio de purificação e crescimento espiritual. Esse processo envolve enfrentar e superar desafios internos, fortalecer a fé e desenvolver uma comunhão mais íntima com Deus. A purificação através da solidão. A jornada de Jó. Um dos exemplos mais marcantes de purificação através da solidão é a história de Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus, mas passou por sofrimentos intensos e foi abandonado por seus amigos e família. Em sua solidão, Jó questionou a Deus e enfrentou suas próprias limitações humanas. No final, essa jornada de sofrimento e isolamento resultou em uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e em uma fé ainda mais robusta. Jó 42, 1-6. A história de Jó nos ensina que a solidão pode ser um período de prova que refina nossa fé e nos aproxima de Deus. O deserto como símbolo de purificação. Na Bíblia, o deserto é frequentemente um lugar de purificação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Êxodo 13, 17-18. Durante esse tempo, eles foram testados e purificados, aprendendo a confiar em Deus em meio às dificuldades. Da mesma forma, Jesus passou 40 dias no deserto, enfrentando tentações e fortalecendo seu espírito antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4, 1-11. Essas experiências mostram que a solidão e o isolamento podem ser tempos de preparação e purificação espiritual. A comunhão com Deus.
Para os escolhidos, a solidão não é simplesmente um estado de ausência de companhia humana, mas uma oportunidade profunda de comunhão com Deus. Esse aspecto é fundamental na jornada espiritual e é enfatizado repetidamente nas Escrituras e na tradição católica. A solidão pode ser um espaço onde a alma encontra um relacionamento íntimo e transformador com Deus, que é muitas vezes impossível de se alcançar em meio às distrações e agitações do mundo. Alguns exemplos bíblicos de comunhão com Deus na solidão são: Moisés no Monte Sinai. Moisés é um exemplo emblemático de alguém que encontrou uma comunhão profunda com Deus na solidão. Durante 40 dias e noites no Monte Sinai, Moisés esteve em diálogo direto com Deus, recebendo os 10 mandamentos, Êxodo 34, 28. Esse tempo de isolamento foi um período de revelação e intimidade divina, onde Moisés experimentou a presença de Deus de maneira extraordinária. O profeta Elias, outro grande profeta, encontrou Deus na solidão do deserto e na caverna no Monte Horebe. Após um período de grande desespero e solidão, Deus falou com Elias não através de um vento forte, um terremoto ou um fogo, mas em um sussurro suave e tranquilo. 1 Reis 19, 11 a 13. Esse encontro mostra que a comunhão com Deus na solidão pode ser sutil e profunda, uma experiência que muitas vezes escapa à percepção em meio ao ruído e à agitação. Jesus Cristo. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e estar em comunhão com o Pai. Lucas 5,16. No jardim do Getsêmani, na noite antes de sua crucificação, Jesus orou sozinho, expressando suas angústias e submetendo-se à vontade do Pai. Mateus 26, 36 a 39. Esse momento de comunhão profunda foi crucial para que Jesus encontrasse a força e a paz necessárias para cumprir sua missão redentora. A esperança da comunhão eterna. Para os escolhidos, a solidão, a purificação e o crescimento espiritual são partes de uma jornada maior que culmina na esperança da comunhão eterna com Deus. Esta esperança é uma fonte de força e consolo, proporcionando uma perspectiva que transcende as dificuldades e desafios da vida terrena. Na tradição bíblica e católica, a comunhão eterna é o destino final e a realização do propósito divino para cada alma. Algumas promessas bíblicas de vida eterna são Jesus e a vida eterna. Jesus Cristo frequentemente falou sobre a vida eterna em seus ensinamentos. No Evangelho de João, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele também promete: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. João 14,2. Essas promessas oferecem uma visão clara de que a comunhão eterna com Deus é um lar preparado para aqueles que seguem Cristo. A ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo fala extensivamente sobre a esperança da ressurreição e a vida eterna. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele afirma: Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Paulo enfatiza que, embora enfrentemos sofrimentos e mortalidade nesta vida, temos a esperança de uma ressurreição gloriosa e uma comunhão eterna com Deus. A tradição católica e a esperança da comunhão eterna. A beatitude eterna. A Igreja Católica ensina que a vida eterna é a bem-aventurança suprema. A visão beatífica, ver Deus face a face. No Catecismo da Igreja Católica, lê-se: Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, esta comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. CIC 1024. Essa descrição oferece uma imagem de alegria perfeita e amor eterno, que é a meta final da jornada espiritual dos escolhidos. Os santos e a esperança da vida eterna. Muitos santos da Igreja viveram e ensinaram com base na esperança da vida eterna. Santa Teresa de Lisieux, por exemplo, escreveu sobre seu desejo ardente de estar com Deus no céu, descrevendo a vida terrena como um breve exílio.
São João da Cruz, em suas poesias místicas, expressa a ânsia da alma por sua união definitiva com Deus, que só será plenamente realizada na vida eterna. O caminho da santidade. Viver com a eternidade em perspectiva. A esperança da comunhão eterna molda a vida dos escolhidos, influenciando suas escolhas, ações e atitudes. Viver com a eternidade em perspectiva significa manter o foco na santidade e na obediência a Deus, mesmo em meio a provações e tribulações. Santo Inácio de Loyola, em seus exercícios espirituais, ensina a importância de tomar decisões com a visão do nosso fim último, que é estar com Deus para sempre. A vida de virtude. Para alcançar a comunhão eterna, a Igreja ensina a necessidade de viver uma vida de virtude. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são especialmente importantes. A esperança, em particular, sustenta os fiéis em sua jornada, lembrando-os continuamente da promessa de vida eterna e da alegria que os aguarda. A caridade, o amor a Deus e ao próximo, é o caminho para a união com Deus, tanto nesta vida quanto na próxima. A liturgia e a esperança eterna. A Eucaristia como antecipação do céu. A liturgia da Igreja Católica, especialmente a celebração da Eucaristia, é vista como uma antecipação da comunhão eterna. Na missa, os fiéis participam do sacrifício de Cristo e recebem seu corpo e sangue, um prelúdio da festa eterna no céu. O Concílio Vaticano II descreve a liturgia como a ação de Cristo e do povo de Deus, onde o Senhor se torna presente de maneira única. Sacrosanctum Concilium VII. Assim, cada celebração eucarística é um vislumbre da comunhão eterna que os escolhidos esperam alcançar. As orações dos santos. As orações litúrgicas, os hinos e as devoções populares frequentemente expressam a esperança da vida eterna. Por exemplo, na oração do Credo, os fiéis professam: creio na vida eterna. As devoções marianas, como a oração do Rosário, também incluem mistérios que contemplam a glória do céu, incentivando os fiéis a manterem a esperança da vida eterna viva em seus corações. Testemunhos de fé e esperança. São Paulo e a coroa da justiça. São Paulo, ao final de sua vida, escreveu com confiança sobre a esperança da vida eterna. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, segundo a Timóteo 4:7-8. Sua confiança na recompensa eterna é um poderoso testemunho para todos os cristãos. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui, espero ter esclarecido suas dúvidas. Considere se inscrever, caso tenha alguma ideia de vídeo, por favor deixe nos comentários. Que Deus esteja convosco.